Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Então, Renato, estava tudo programado para a audiência ocorrer hoje, mas essa audiência era em parceria com a Câmara Federal. A gente está fazendo a Câmara Municipal com a Câmara Federal, através lá do deputado Alexandre Vale. Foi um pedido do Sindicato dos Estivadores, né, devido, por muitos e muitos anos, eles tentarem ser ouvidos e nunca ninguém os ouve, né? O Poder Executivo, o Poder Público, no geral, não ouve o portuário, e o porto vai cada dia se definhando mais, eles não sabem, eles querendo um norte, né, para saber o que vai acontecer, o que vai ser feito do porto, se vai reativar ou não. Foi marcada essa audiência, mas né, na segunda ou terça-feira passada, a gente recebeu uma carta do presidente da TEPAR, que é o Terminal Portuário de Angra dos Reis, que é um dos principais atores da audiência, né, que poderia falar com propriedade sobre a situação, alegando que hoje não estaria no estado do Rio de Janeiro, está num compromisso fora do estado. E em seguida ele sai de férias até 19 de julho. Como a gente está também entrando no recesso legislativo, a gente não pode fazer uma audiência pública nesse período. Então a gente remarcou a audiência para o dia 10 de agosto, no mesmo horário, às 9 horas, na Câmara Municipal. É só para lembrar a todos os ouvintes que hoje os vereadores, 14 vereadores, vão também entrar de recesso. Porém, o presidente da Câmara de Angra dos Reis, o Zé Augusto, disse que durante esse recesso ele vai providenciar a mudança para o prédio novo. Existiu essa conversa de bastidor? Vai se materializar isso, Flavinho? Sim, já começa a movimentação da mudança de prédio. E aí, parabenizar o nosso presidente por essa atitude, né? Porque tem gente que comenta aí nas redes sociais que para que alugar um outro local e tal. A gente hoje tem 5 prédios da Câmara alugados, foi como a gente pegou, com 5 prédios. A gente vai passar para um prédio apenas, então todas as secretarias, tudo da Câmara Municipal vai funcionar ali. Isso quer dizer que em agosto esses 5 prédios serão devolvidos? Serão devolvidos e faremos uma economia de R$40 mil mensais. Eram 70 mil de aluguel, vai passar para 30 agora, com um prédio novo, com toda a estrutura no mesmo local. E essa economia de dinheiro, Flavinho, isso que interessa muito o povo, é o dinheiro, afinal de contas, as pessoas, através dos impostos, pagam inclusive o seu salário. Essa economia desse dinheiro de 40 mil vai ser utilizada em quê? Vai devolver para os cofres da prefeitura, que vai gastar ou vai investir, vai aplicar? Qual o norte desse dinheiro? Geralmente o que acontece ao fim de cada ano é isso, o que sobra da Câmara retorna para a prefeitura, né? Lógico que a Câmara também está trabalhando com um orçamento diferente agora. A gente entendeu que caiu a arrecadação do município, né? E eu entendo que caiu muito também por causa do corte do ICMS? Não. O incentivo que tinha os fiscais, da produtividade dos fiscais. Entendeu? Então acabou a gente perdendo também a arrecadação. O fiscal, para o povão entender, o fiscal tinha um bônus ali se fizesse tantas fiscalizações, tanta coisa. Tiraram isso do salário e o fiscal, obviamente, voltou a fazer. Não é o termo corpo mole, mas trabalhar com uma outra sem visão. estímulo, né? Exatamente. Exatamente. Flavinho, essa mudança do prédio, acho que é uma mudança importante que dá mais tranquilidade para o conforto, né, para os vereadores, para as pessoas que trabalham lá na Câmara. Agora, o plenário da Câmara, ele não dá conforto para a população. Você acha que o plenário atende a população de Angra, que tem quase 200 mil habitantes? Inclusive para quem vai trabalhar lá também, os jornalistas que vão cobrir, atende a população hoje? Na minha opinião também acho um espaço muito reduzido, né, mas tem aqueles que defendem por ser um prédio histórico e tal, defendem a manutenção do prédio ali. Na minha opinião, a gente deveria ir para um lugar mais amplo, mais acessível. Porque sempre que tem uma sessão polêmica, hoje praticamente os espaços são tomados ali praticamente pelos assessores dos vereadores, né, dos senhores, inclusive, e até o espacinho que tem lá, para que os jornalistas trabalhem ali, é tomado, inclusive, pelos próprios pessoal, os assessores dos vereadores, que vão ali fazer as matérias, enfim. Então, tipo assim, acho que a população não está sendo contemplada com essa mudança do prédio, né, quer dizer, que na verdade, é quem interessa mesmo, que é o cara que vai lá assistir a sessão, cobrar do vereador, brigar. Porque ir no gabinete lá conversar tete a tete com o Flavinho, tomar o seu café, eu acho que vai um ou outro, mas não vai com esse fim de cobrar lá o vereador. Precisamos cobrar aqui a rua no bairro, tal, asfaltado. O cara não vai lá no gabinete, né? Obviamente vai lá pedir emprego, né? Acho que a grande maioria acontece isso. A mudança de prédio também, além de dar
essa facilidade de encontrar todos os funcionários no mesmo local, a gente vai ter agora o PROCON funcionando lá, né? A gente vai ter o balcão de empregos, que há muito tempo a gente não tinha cidade, funcionando ali no prédio. Então a gente vai ter uma série de serviços também voltados à população. São 8 horas e 35 minutos. Ô Beto, antes da gente voltar, quais são os serviços que serão ofertados lá, que você já tem certeza, Flavio, que você é vereador? Porque aí, a partir do dia 1º de agosto, a gente já vai estar cobrando efetivamente, indo lá no prédio e vendo se essa coisa está funcionando. Já tem, pelo menos o presidente nos garantiu que o PROCON já PROCON começa a funcionar. A gente tem, isso foi um trato também do presidente comigo, com relação ao balcão de empregos, que a gente tinha aprovado lá o balcão de empregos virtual, inclusive já foi aprovado pela prefeitura, não sei porque não está no site da prefeitura ainda, o virtual, e o presidente se comprometeu a colocar o balcão físico ali no prédio da Câmara. Okay. Só para a gente entender, o virtual, o pessoal cadastraria no site da prefeitura o currículo, então a empresa, na hora de precisar de alguém, pesquisaria lá no site, né? Seria mais ou menos isso. Isso aí. A própria empresa também ofertaria as suas vagas lá. Eu queria fazer uma pergunta ainda sobre o Porto, né? Já que a audiência pública ela foi adiada devido a esse compromisso do pessoal realmente estar à frente do Porto, das autoridades lá estarem em outro compromisso. Saber do Flavinho se ele já tem mais ou menos um diagnóstico, evidentemente que essa audiência pública, para começar a fazer esse diagnóstico mais amplo em relação à situação do Porto em Angra dos Reis. Mas hoje, em termos de estrutura, o que você... porque a gente tem a informação inicial de que lá dispõe de 3 armazéns para carga geral com mais de quase 5.500 metros quadrados e uma área de 150 mil metros quadrados de pátio a céu aberto. Ou seja, a estrutura, o que você já tem de informação para realmente que vai ajudar também nessa audiência pública a reerguer, né, o Porto, que é uma economia, é um setor muito importante para a economia da cidade? Então, Beto, isso está tão fechado que até o sindicato dos estivadores, que está ali dentro do EPT, não tem direito às informações. A gente sabe que o Porto já não recebe cargas há um bom tempo. A gente sabe que agora, com o fim da ferrovia, isso dificulta mais ainda, né? Deixou a ferrovia acabar, dificulta mais ainda esse escoamento de carga. E a ideia da audiência é exatamente essa, entender deles, os responsáveis, o que eles pretendem para o Porto de Angra. Qual a intenção que eles têm no Porto de Angra. Porque tem cerca de 600 funcionários ali que estão à deriva. Você sabe o que vai acontecer com eles. Porque precisa de estrutura, né? Para poder, né, os trabalhadores teriam condições de trabalho para que possam receber essas cargas, né? Hoje esse oficial tem 600 colaboradores no Porto? Entre estivadores e estivadores, armadores, capatazzi, vai por aí, são vários 600 funcionários. São 8 horas e 38 minutos, você que está ligadinho aqui no Talk Show primeira edição, estamos recebendo ao vivo o vereador Flavinho. O norte da entrevista seria uma audiência pública que aconteceria sobre o Porto de Angra dos Reis, mas segundo as informações aí, algumas pessoas que seriam importantes para o processo tiveram outros compromissos. Flavinho, isso eu fico preocupado, é o seguinte, eles não, quando mudaram a data, não quero entender que o assunto Porto de Angra era menos interessante do que qualquer outra coisa que o cidadão foi fazer. Tanto é que nós mantivemos a tua entrevista aqui, que a Costa Azul tem um compromisso, primeiro, com os nossos ouvintes e os nossos anunciantes, segundo, com as outras coisas todas. Nós fomos pegos de surpresa também com a resposta do responsável lá pelo terminal. Por um lado, uma surpresa negativa, mas por outro também positiva, porque ele se colocou interessado em participar, pedindo para que transferisse e colocasse uma outra data, pela impossibilidade de ele estar presente aqui hoje. Então a gente entende que ele vai estar junto com a gente aqui no dia 10 de agosto e esclarecer todos esses fatos. Perfeito. Flavinho, aproveitar a sua presença aqui. Teve um assunto bastante polêmico na Câmara essa semana, que foi uma votação onde foi reenquadrado alguns trabalhadores, alguns concursados da área da advocacia. Foi um assunto muito polêmico e isso também vai gerar uma diminuição de recursos que estavam sendo pagos em salários, e o salário do pessoal, que era, aspas, quadruplicado, volta então à base anterior. Isso vai gerar aí, segundo cálculos aí aproximados, uma economia de cerca de R$100 mil ano. Ou seja, como daqui tem 6 meses, então vai ser quase R$50 mil. Além dos 40, então,
do aluguel, que vai diminuir, tem mais esses 50. Quer dizer, entrou no caixa, entre aspas, ou deixou de sair, R$90 mil. Não, 40 por mês. 40 por mês. Então, são 6 seis. meses, 4 vezes 6, 24. R$240 mil. Fazer uma conta rápida. E mais. E esse dinheiro, esses 240, que fala só em 40, a gente vai até dezembro, que é a gestão da atual mesa diretora. Já sinalizaram para onde vai essa grana, alguma coisa? Eu não tenho informação Sim. ainda, Renato. Tá? Não tem informação. A gente vai pesquisar onde foi A isso. gente vai pesquisar, vai entender. E fica um dever de casa também para você Isso, durante sim, o recesso. É uma de nossas funções também. Sim, é fiscalizar. O papel do vereador é esse. Lógico. Outro assunto aí, aquela escola Áurea Pires da Gama. Sua assessoria informou que você esteve lá visitando, tem a questão do PROES. Como é que está? Já que você mora no Frade, você passa em frente à escola. Nós estivemos lá na terça-feira, volta de 8 horas da manhã, e a diretora, inclusive, me mostrou o livro lá agora os policiais passam fazendo a ronda, chegam, assinam, botam o horário que passaram, mas o PROES, pelo que a gente está entendendo, ele só está funcionando de 8 às 17. Então, 17h01, a cidade já está... Desguarnecida. 17h01 às 7h59, tá, Deus dará de novo. E a gente lembra que o comércio geralmente fecha às 19 horas, a não ser quando tem jogo do Brasil, que aí muda tudo. Sim. Mas a Copa do Mundo acaba. E político também não pode ser igual a Copa do Mundo, só aparecer de 4 em 4 anos, né? 19, 20 horas, né? Geralmente fecha o comércio. Então, às 17 horas o PROES já saiu da rua, fica complicado. A gente está passando um problema muito sério também na praça lá do Frade, um problema de vários carros de som. Então, os moradores ao redor estão passando... Precisa de um dificuldade choque muito grande. de ordem, né? E não tem um policiamento, não tem nada, não tem uma ronda, não tem nada. Ok. Flavinho, a gente agradece bastante. A gente tem N assuntos aqui para falar, temos coisas boas também, tem coisas médias, mas a gente, de pronto, a gente agradece bastante sua participação aqui, são 8 horas e 42 minutos. E lembrar que hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ter aqui a presença também do governo do ministro, né, de Minas e Energia, Moreira Franco, visitando as dependências. E tem essa Rio Santos aí que eu espero que ele passe pelo menos de carro, mas já garantiram. Ele não passa pelos buracos. Ele vai vir de helicóptero. Quer dizer, e esse é um problema sério, né? Temos novidades sobre isso também, né? O governador Rio Santos estava falando com o Renato aqui antes da entrevista, já está em licitação do trevo de Itacuruçá, o trevo da entrada de Angra, o trevo de Angra. O pior pedaço é o de Mangaratiba. Esse é o pior trecho. Bom, Flavinho, na Câmara, talvez ele ou um ou outro lá que tenha se ensaiado, talvez seja o que tenha se levantado como uma oposição ao governo, mas tem votado também algumas matérias importantes, tem junto, né? Tu acha, Flavinho, como é que está hoje a Câmara, para a gente encerrar aqui, nesse sentido? Hoje é uma Câmara que ela é uma extensão do governo municipal, ou você tem visto que o governo não está muito legal, então você é uma oposição? Bom, Tom, eu esperei durante um ano e 5 meses praticamente, 1 ano e 4 meses, 5 meses, para tomar essa decisão. Uhum. Tive algumas conversas com o prefeito, tive muitas porque o prefeito não costuma parar muito aqui na cidade. Mas quando ele estava por aqui, eu tive algumas conversas com ele, esperando as coisas acontecerem. Nada aconteceu. Né? Pelo contrário, até as coisas começaram a andar ao contrário. A gente acabar com o auxílio universitário do estudante da cidade que tem a sua dificuldade de ir para outro município estudar, a gente não quer ver o avanço da cidade. Né? Uma série de medidas que foram tomadas contra o morador. Então, assim, eu não sou um vereador de oposição ao governo, sou um vereador de oposição que está errado, que está contra, que vai de contra Não é ser oposição por ser oposição apenas. Exato. Por exemplo, a gente tem uma lei que é o do Angra rotativo, e nele tem uma cláusula única que diz que 50% do arrecadado no Angra rotativo é para entidades filantrópicas, ou seja, Santa Casa. Qual asilo, percentual? Repete, por favor. 50%. O prefeito tirou a matéria agora e vai voltar com 5% para Santa Casa apenas. Aí vai deixar o asilo de fora, vai deixar a Pestalozzi. Ou seja, aí nesse caso tem que ter uma grande reflexão, porque está mal de vaga, está mal de dinheiro. Vai ficar 95% do que for arrecadado para alguma coisa que no meu ponto de vista, iniciativa privada, ou senão vem a assessoria e explica melhor. Porque se 50% é o 50-50, metade para as organizações, metade
para manter a empresa. Que nesse caso eu vou brigar pelos 50. E acho que os vereadores também que vão me acompanhar, porque eles se comprometeram com a Santa Casa lá ou atrás. se não, fundamentem bem para onde vai 95% da arrecadação. Sim. Se me convencer... Ontem, inclusive, até comentei isso aqui ontem no programa Talk Show segunda edição, 8 horas e 45 minutos. O ouvinte ontem lá no aterro ali em frente ao hospital, né, o aterro do Carmo de serve para estacionamento, tem um monte de carro ali abandonado, carros que são apreendidos pela polícia. O ouvinte falando da questão do hangar rotativo, que tinha ouvido o Zé Augusto falar aqui, inclusive, do hangar rotativo, que é o presidente da Câmara. O ouvinte falando, já que a gente tem o que mais cobra na Câmara as indicações é buraco nas ruas, falta de placa, quebra-mola que não é pintado, isso e aquilo. Então poderia destinar, o ouvinte falando isso comigo ontem lá no Tom, podia dar uma ideia lá de usar esse dinheiro então do hangar rotativo para usar para essa questão de tapa-buraco, pintar os quebra-molas, colocar placa. Na lei atual, os outros 50% são destinados a isso. Fazer perfeito, na lei sinalização. Atual. Essa que foi mudada. Que foi retirada agora, eu não sei como é que ela vai voltar, esses 95%. Ok, então quem outra só pra gente... Rapidamente, é o que a gente estourou no Pra gente entrar num outro assunto aqui rapidinho. Eu acho que, assim, o Poder Executivo precisa ter mais responsabilidade nas coisas que faz. Por isso, a minha posição, hoje, como oposição ao governo. Eu cito um exemplo aqui dos apartamentos da banqueta que foi entregue há cerca de um mês. O governo municipal não colocou um saco de cimento lá, que é feito pela Caixa Econômica, porém tinha que fazer as contrapartidas. Que não foi Hoje você vai lá em horário de pico, tem 500 pessoas no ponto de ônibus para sair para trabalhar. Como é que sai essas pessoas? Isso não aí... tem creche, o posto de saúde não suporta, não tem escola. Isso não precisava de ter bola de cristal. Eu que sou da isso. roça, estou acostumado a andar a cavalo, eu vi isso lá, que nem tem quantidade de cavalo lá suficiente para tirar todo mundo. Mas nas pressas para poder inaugurar, né? Para poder... E também fomos desafiados sobre a questão lá de Mambucaba, sobre a invasão lá. Inclusive, nós falamos com o ministro Baldi naquela situação que ele teve aqui, que é um ministro da cidade, sobre o assunto. Mas a gente vai falando, não tem problema, e a gente vai apertando. Deixa que a gente... O ministro se comprometeu em tentar resolver a questão do Parque Mambucaba e também liberar granas lá. Segundo ele, não tem nada a ver com as eleições, porque a eleição, como não é uma eleição municipal, então não interfere, e se comprometeu em ajudar, inclusive, para melhorar o acesso da banqueta, a creche, a escola também, porque, de fato, botar 5 mil pessoas num bairro, é um bairro dentro do outro, né? O projeto da estrada pega a Avenida Itaguaí, para quem não conhece, ela vai até o final, até o condomínio Arafif, dá uma volta lá por dentro para sair próximo lá ao condomínio lá da banqueta. Mas isso a gente vai tratar disso com carinho. Flavio, muito obrigado pela sua presença aqui. Ótimas férias, já que você vai estar de recesso. Eu vou estar de férias. Isso aí, você vai fazer o quê? Vai trabalhar por Angra? Exatamente. A gente sai de recesso das sessões. Né? Isso aí não é só em Angra, no Brasil inteiro. Isso não foi uma lei criada aqui. Exatamente. Mas a gente continua trabalhando, o gabinete está aberto, você está nas ruas. E vai estar fazendo a mudança, botar os assessores. A mudança ia ser rapidinho, né? 40 e poucos assessores, né? Se cada um pega uma cadeira, ficava rápido. É exatamente isso. Se fosse destacar, talvez, 2 vereadores na Câmara nesses 6 meses, eu destacaria o Flavinho como uma oposição, não é uma oposição por oposição, e a Luciana Valverde. Acho que são os 2 vereadores que têm trabalhado bastante, não os outros também, mas acho que esses em destaque da Câmara nesses 6 meses do ano. Você pode também dar seu pitaco pelo nosso WhatsApp, que é o 99-298-1588, inclusive sobre o trabalho do Legislativo em Angra dos Reis. 8 horas e 48 minutos.